Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na leitura que nós escutaremos hoje, na primeira leitura do profeta Ezequiel, nós temos uma mudança de tom que é muito interessante. O povo já está no exílio da Babilônia e o primeiro grupo de deportados foi levado. Aquele grupo tinha esperança que isso ia durar pouco, mas logo veio o segundo grupo de deportados. E a cidade de Jerusalém começa a ser saqueada, a ser destruída. Então, neste momento, o profeta, sem abandonar a profecia de denúncia, que vai dizer por culpa de quem isso está acontecendo, ele agora introduz um tema muito amável na sua profecia, que é apresentar Deus como o pastor do seu povo. O profeta assim vai dizer: Filho do homem, ouvindo do Senhor, profetiza contra os pastores de Israel. Então ele vai dizer que o rei e os falsos profetas, que diferentemente de Ezequiel, estavam ali para sustentar o poder real, são os culpados por essa situação na qual se encontra o povo de Deus no sofrimento da Babilônia. Ele é enviado para dizer ao rei e aos falsos profetas de Israel: ai de vós, pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Ou seja, que não cuidaram da missão que receberam do Senhor. E por isso agora o povo abandonado se encontra no sofrimento da Babilônia. E que a culpa disso são dos profetas que não exerceram o seu pastoreio. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem, estão no sofrimento da Babilônia, os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, então não evitaram que essa situação acontecesse. Nós temos nesse episódio do cativeiro da Babilônia diversos profetas que cruzam no mesmo tempo. Então, por exemplo, nós escutamos há poucos dias que o profeta Jeremias era aquele única voz que dizia ao seu tempo ao rei que fizesse as pazes com a Babilônia para evitar essa situação. E o rei preferiu escutar a sua corte, os seus conselheiros. Então, se por um lado o abandono do povo por parte dos pastores, e agora Deus observa a situação concreta na qual estão vivendo. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício do pastor. Então Deus vai pegar as suas ovelhas e vai destituir os pastores. Quem são esses pastores? Repetindo, aqueles que governam o povo, o rei, mas também aqueles que exerciam o ministério de profetas e que eram falsos profetas. Só Ezequiel que de fato transmitia aquilo que era a palavra de Deus. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas. Vou tirar da boca desses pastores as minhas ovelhas. E agora assim se conclui a profecia. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. O Senhor mesmo vai vir ao encontro do seu povo e ele se apresenta, não outro como o pastor. Eu mesmo vou ser o pastor do meu povo. Para responder a essa palavra, nada melhor do que o Salmo 22, o salmo que está no nosso coração, o bom pastor. O Senhor é o pastor, não me falta coisa alguma. Em meio ao sofrimento dessa vida, Ele não me deixa entristecido, Ele está ao nosso lado. Ele me leva para descansar. Na correria dessa vida, nenhuma geração correu tanto como a nossa, e as gerações futuras ainda talvez vão fazer mais ainda, mas é um fazer mais que é fazer menos, porque nós somos tão dispersos no nosso a fazer, que ao final do dia chegamos cansados e com a sensação que falta ainda tanto. Me leva para as águas, restaura as minhas forças. O tema da água é tão precioso para aquele povo que vive no deserto, que é identificar mesmo a potência de Deus que vence o deserto e que dá água ao seu povo. Ele me guia no caminho mais seguro, nenhum mal eu temerei.
estando no meio de tanto sofrimento por vezes, o sofrimento que é a ausência de trabalho, a dificuldade econômica, as crises de família, a doença, em tudo isso o Senhor é o pastor que conduz os nossos passos, que não nos abandona. Nem o mal eu temerei. Não diz que o mal não acontece, mas que não causa temor, que não amedronta a nossa vida, porque o grande perigo que nós temos, irmãos caríssimos, é no meio do sofrimento nós perdemos o nosso rumo, nós nos sentimos abandonados até por Deus. Ele prepara uma mesa, me unge com óleo, o meu cálice transborda. Veja esses gestos que parecem absurdos, mas que são gestos cheios de ternura, que vai além do que nós necessitamos, mas que manifesta o amor, a ternura de um Deus que é apaixonado, que é o pastor, que é o bom pastor. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. A aclamação ao Evangelho de hoje, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Se por um lado uma palavra que transmite a vida, que é viva e que age com eficiência, com eficácia na nossa vida, mas também diz que revela as intenções do nosso coração. Não é possível estar em contato com a palavra de Deus e não nos deixar transformar. A palavra vai fazendo transformar o nosso coração e vai também colocando à tona aquilo que nós temos dentro de nós. A parábola que nós escutamos hoje, ela é colocada por Mateus nesse ponto do Evangelho, porque ela se conclui com a mesma expressão que se concluiu para nós o texto que nós ouvimos ontem. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa parábola é própria do evangelista Mateus, ou seja, só em Mateus nós encontramos essa parábola. Jesus começa falando daquele patrão que saiu de madrugada, procurando trabalhadores. Assim funcionava em Israel, que era alguém que trabalhava por uma diária. Então, quem precisava do patrão, dos empregados, ia até a praça e contratava. Ou então já acordava para voltar nos dias seguintes. Mas então, de madrugada, esse patrão vai e chama os seus trabalhadores e combinou com os trabalhadores uma moeda de prata, que era o salário de um dia. Às 9 horas ele sai na praça de novo e vai dizer: ide também vós para a minha via, e eu vos pagarei o que for justo. Veja que não combina um salário, não diz vou pagar uma moeda, porque o dia de trabalho tinha começado. E assim ele sai ao meio-dia, às 3 horas, às 5 horas da tarde. Aqueles das 5 horas iria trabalhar só 1 hora. E para esses das 5 horas também vai dizer: ide vós também para a minha vinha. Ao final do dia, chama os trabalhadores para pagar-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos. Veja que nem começa pelos primeiros, porque os primeiros deveriam ver que os últimos que trabalharam 1 hora receberam o mesmo salário, uma moeda de prata. E aqueles primeiros pensavam que iam receber mais. E quando recebem somente aquilo que foi acordado, vão dizer: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. E o patrão vai dizer: amigo, eu não fui injusto contigo. E de fato não, ele pagou aquilo que era combinado desde o início. Então eles estão com raiva, não porque foram injustiçados, mas porque têm inveja. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Então, este texto, esta parábola, é para falar, depois daquele discurso de Jesus, sobre a riqueza e sobre a gratuidade do reino de Deus, para ilustrar essa gratuidade. Os dons de Deus ele distribui conforme ele quer. E isso não dá direito a nós estarmos no serviço do Senhor de pretender uma recompensa maior do que os nossos irmãos. Tantas pessoas vão entrar no serviço do reino de Deus e vão com muito mais velocidade nos superar em santidade de vida, em disponibilidade para o reino. Isso é a graça, é a ação do Espírito de Deus. Para todos vocês, meus irmãos, uma boa e santa quaresma de São Miguel, a quaresma franciscana.
Acolhei, ó Deus, essas nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos os que nos destes e recebendo-vos em nós. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.